Ó, se você atualizar já vai aparecer pra você. E aqui quem é o pastor que Pastor presidente Valdecir Corrêa. Valdecir Corrêa, não me é estranho esse nome. É. E você tem quantos anos de ministério? Eu fazer 5 anos. 5 anos? Que legal. Sou novo ainda na fé. Mas já é pastor, né? É, sou presbítero. Presbítero. Todo mundo me chama de pastor por causa das redes sociais, né? Aham. Grande, então todo mundo pastor Adriano, mas eu sou consagrado a missionário e a presbítero. Né? Entendi. Mas- Pois é, não, mas não tem nada a ver. Onde eu vou, tudo é pastor. Daí eu falo, gente, ainda não, mas não tem como fugir do chamado, então, né? aí que eu ia te dizer, né? Já tem um chamado, né? É, o que eu faço é ser pastor, né? Todos os dias cuidando de vida de pessoas, né? Cuidando da fé. É. E só pastoreia ou trabalho circular? Eu só atendo igreja, tipo, trabalho itinerante, né? Hum. Trabalho nas redes sociais e atendo agendas itinerantes. Onde liga, por exemplo, onde tem agenda eu vou desenvolvo, missão, essas coisas. Que legal. Eu não sou pastor local, faço tudo aonde Deus coloca, eu vou, né? Ai, que legal, que legal. E a sua esposa também Ela é diaconisa, né? é diaconisa? Canta na igreja. Ai, que bênção. Família, então, toda servindo a Deus, né? Isso, toda servindo a Deus, Muito graças bom. a Deus. É muito gratificante quando a família toda serve a Deus, né? Muito bom. É muito bom. O maior presente, né? Que a gente tem é estar na presença de Deus e juntamente com a família. A família é tudo, né? Primeiro começa o ministério dentro de casa, né? Isso. É a bênção de Deus. Então, eu acho que eu não conheço esse ministério, talvez já ouvi falar. É novo, acho que vai fazer 6 anos, 7 é? anos. Bem novo. Tá. Ministério Então, novo, por na isso. igreja pentecostal, não. É pentecostal? É, Eu pentecostal, adoro a igreja é. pentecostal. É bom. É bom. Ali em Toledo eu fui numa igreja ministrar, acho que- eu não sei o nome, é da pastora Nair. Que é ali perto de lá. A Nair, sei, conheço. Nossa, uma benção. Ela é missionária, né? Faz umas vigílias boas. Nossa, fui Sim. ali, fui pra Ágape, fui na Batista, fui em algumas ali. A Que benção de bênção, né? Deus. Aham. Você também atende itinerante? Né? Sim, atendo. Sempre quando chama, tô pronta para atender. É bom, né? É gratificante, né? É. Então, meu ministério começou assim, viajando bastante. Eu viajei demais, sabe? É? Nossa. Demais, viajei. Daí Deus resolveu, assim, me parar um pouco, né? Vai fazer 5 anos, por causa que daí eu tô cuidando da minha mãe. Daí eu parei um pouco de viajar. Mas por aqui atendo a agenda. Toledo também me chama, mas eu levo ela, né? É mais perto aqui, né? Pra mais sair. perto. Mas fazer a obra de Deus é muito gratificante, né? Isso, muito gratificante. E interessante que nosso pai é rico, né? Eu falo assim que Deus não deve nada para ninguém, né? Então Não. o que a gente trabalha para ele recompensa. Isso, eu até ministrei uma palavra sobre isso. Se eu não me engano, foi quarta-feira passada, sobre plantio. Quarta-feira ou domingo. Que Deus é tão justo que Ele dá para a pessoa somente o que ela plantou. Olha só. Então Deus ele é tão justo e o amor de Deus é tão grande que Ele não é injusto. Ele vai dar o que você plantou. E muitas pessoas querem colher o que não plantou. Daí não dá. E não vai dar certo. Então Deus ele é tão justo que Ele dá somente o que você planta. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta coisas ruins, você colhe coisas ruins. Né? E o problema da nossa geração é essa, que nós temos uma geração que não gosta de semear. É verdade. É uma geração Já que... quer ir colhendo. Uma geração que não gosta de semear, mas gosta de colher. E você não colhe o que não plantou. Não tem Então, como, né? Não tem como. E muita gente, mais além, né, entra no termo de inveja, as pessoas querem colher o que você plantou. Entendi. Querem ter aquilo que você semeou, aquilo que você plantou, e ninguém pode ter. E resumindo, não querem então pagar preço, né? Já É querem isso pegar aí. pronto, né? Já querem pegar pronto. Olha só. Já querem pegar pronto. Não é fácil, não, mas é pura verdade, né? É por aí. Nossa. Todo mundo quer se sentar no trono, mas ninguém quer passar no processo. Então, é isso que eu levo para minha vida. Eu falo, Deus é maravilhoso, mas você precisa fazer a sua parte. Se não fizer, Não.
não vai acontecer. Que tem um louvor que diz: o chão dá se a gente plantar. Um louvor que a minha mãe ama. É. E é pura realidade. Né? Pura Não tem realidade. como você colher o que você não plantou. Mas que bênção. Você já consegue ver se a gente está ao vivo? Deixa eu ver. Talvez se você atualizar. Isso. Eu acho que já tá. Já estamos? Vou baixar o volume daqui, mas... Fica melhor, né? Uhum. Porque eu já vou. Pode ficar bom. Já chegou outro aparelho para mim também. Eu já vou interagir com os grupos. Isso. Deixa eu ver se já tá aqui na minha página. Ele já tá aqui. Vamos lá. Uhum. Se tiver alguém que você conheça, que vai mandar abraço, fique à vontade. Tá. Vamos deixar aqui pra gente já acompanhando. Uhum. Eu já compartilhei nos grupos. Uhum. Legal. Mas que bênção que você veio, aceitou o convite de Toledo, né? Não, é pertinho, não é muito longe, né? Toledo Não. dá o quê? 42 quilômetros, eu acho. É? De lá da minha casa aqui deu 42 quilômetros. 42 quilômetros? 42 quilômetros. Que bom. Não é muito longe, é perto. Vizinho, né? É, Vizinho do lado. e é bom que tem rua que só vai, outra que só vem, daí vai ligeirinho, né? Isso aí. Que bênção. Maravilha. Mas então tá bom, já vamos interagir então com o público enquanto chega outro aparelho. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é Isa Tavares e vocês estão no podcast Atualiza. Eu louvo a Deus por este podcast e louvo a Deus pela sua vida também, porque sem Deus e sem vocês o podcast Atualiza não acontece. Eu já quero convidar vocês a irem entrando, compartilhando a live, marcando pessoas, colocando nos grupos e interagindo conosco. Eu daqui a pouquinho vou apresentar o meu convidado de hoje. E se você tiver pergunta para ele, eu acho que vocês já viram lá no cabeçalho do podcast, lá o tema de hoje. Se vocês tiverem perguntas, manda para cá que o pastor Adriano vai responder para vocês, tá bom? Já quero agradecer vocês que estão nos meus grupos. Gente, os grupos de Cascavel estão em peso, compartilhando e participando do podcast Atualiza. Vocês que já se inscreveram na página, vocês que já estão no meu Instagram e vocês também que estão agora lá no YouTube. O podcast Atualiza agora está no YouTube. Minha gratidão por vocês, tá? E obrigada a vocês que têm patrocinado o podcast Atualiza. Gente, daqui a pouquinho a sua propaganda vai estar aqui na minha telinha, tá? Se você quiser fazer a sua propaganda, entre em contato comigo, que eu vou até você ou você vem até mim, tá bom? E juntos nós vamos mais longe. Eu já quero apresentar o meu convidado dessa noite, que vem lá da cidade de Toledo, para estar falando para a gente sobre este tema. E quando Deus se cala? Gente, vocês já passaram por essa situação? E como que você age nessa situação? Eu quero interagir com você, manda sua pergunta para cá, que o pastor Adriano responde, tá bom? Já quero cumprimentar ele, que aceitou assim de prontidão esse convite e está aqui para responder para a gente. Paz do Senhor, pastor Adriano Rocha. Paz do Senhor, tudo bem? Muita Tudo alegria, feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Obrigada por ter aceito o convite e fique bem à vontade, tá bom? Isso, eu que agradeço a Deus, primeiramente, por estar aqui e poder participar desse podcast, que é uma bênção na vida de muitas pessoas. Obrigada. Gente, lembrando que eu estou conhecendo hoje o pastor Adriano Rocha. Eu conheço ali pelos YouTubes, pelas lives que ele faz e vejo que ele fala de Deus, fala umas palavras rema, umas palavras abençoadas. Sabe aquela palavra que você precisa receber? Você chega lá, ele está entregando, ele está dando lugar lá. Eu falei, opa, esse é de Deus. Então me interessei pela vida dele, sei que ele tem a vida no altar e por isso eu convidei ele para estar aqui.
Eu quero, antemão, pastor, perguntar para você quantos anos de ministério você tem? Vou fazer 5 anos de ministério já, na presença de Deus. Glória a Deus 5 por anos, isso. levando a palavra de Deus. Levando a palavra, só prega a palavra. Isso, pregador da palavra, missionário e também influenciador digital. Né? Olha que bênção. Isso. Então você trabalha ministrando nas igrejas, aonde te chama, e também via internet. Isso, trabalho atendendo agendas, né? Quando alguém entra em contato para atender algum evento, algum congresso, ou também trabalho nas redes sociais, que é no Quai, no YouTube, no TikTok, no Facebook, Olha só. no Instagram, em Em todas, todas né? as plataformas. Em todas as plataformas tenho a Adriano Rocha. Ai, que bacana. E me diga uma coisa, quando eu entro lá e vejo você lá entregando uma palavra abençoada, uma palavra de Deus, essa palavra que você entrega é inspiração ou você vai buscar na Bíblia? Ou Deus fala para você, não é essa palavra hoje que tem alguém que está precisando? Na verdade é assim, a gente vive uma vida de oração, né? E a Bíblia diz que cada um tem sua vocação. E a Bíblia diz também acerca dos dons espirituais. Então eu oro muito a Deus. Antes de eu começar a gravar, eu dobro meus joelhos, eu oro, me consagro, jejum a Deus. E Deus, ele vem com inspiração do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é a maior inspiração. É ele que usa cada um segundo a sua vontade. E quando eu vim para a igreja, eu comecei a pregar a palavra, decorrente do tempo, Deus foi me usando muito no mundo espiritual. E no começo eu me assustava muito com o que Deus me falava, tinha muita dúvida, tipo, era novo, eu não conseguia identificar, entender a voz de Deus, aquele dom que Deus tinha me dado. Mas decorrente aos anos e entregando alguma mensagem para as pessoas, profecias que foram entregues diante do altar, que se cumpriram, e essas profecias que se cumpriram ao longo da minha caminhada cristã, eu fui identificando que verdadeiramente era Deus que falava através da minha vida. E eu vi que a Bíblia diz assim, que quando Deus fala, acontece. Então hoje Deus, ele fala comigo, eu pego o que Deus me entrega e eu passo através dos vídeos. É um dom que Deus me deu. Eu acredito. E antes de fazer outra pergunta, eu já quero mandar os meus abraços aos nossos seguidores que estão chegando por aqui. Obrigada mesmo pela sua companhia. Tem gente lá de Criciúma, Santa Catarina ligadinha com a gente. Pastora Diva está ligada com a gente. Fica aí, que Deus tem uma palavra para você, tá bom? A paz do Senhor. A minha amiga conselheira tutelar, Fábio Crivellari, também está conosco. E eu já vou pedir para você chamar mais gente para essa live. Coloca nos comentários, marca alguém, compartilha e vem com a gente, porque hoje será uma live diferente. Hoje o tema é: e quando Deus se cala? Qual que é a sua reação? Será que você vai murmurar? Será que você vai parar? O que que você vai fazer? Pastor Adriano Rocha está aqui preparado para nos dar essa resposta dessa pergunta que muitos fazem, mas eu oro, eu rezo e nada acontece. Daqui a pouquinho ele vai responder para a gente, tá bom, queridos? Mas, pastor Adriano Rocha, você falou que 5 anos de ministério. Isso. Então quer dizer que você não nasceu num berço evangélico? A minha mãe levava a gente na igreja, mas ela nunca foi assim de, por exemplo, tá sempre na igreja, né? Ela ia em cultos, trabalhos, e eu tive um tempo na infância de ir na igreja, participar de algum culto, mas decorrente a esse acontecimento, a gente acabou se afastando da igreja, indo viver um tempo no mundo, até que, passados anos, eu me reencontrei, né? Voltei para a igreja, ali eu me batizei, me casei, e comecei a seguir o caminho da fé, o caminho que Deus tinha para minha vida. Então você aceitou o chamado. Aceitei o chamado. Você entendeu que Deus queria te usar e você deu lugar, na verdade, isso, né? Isso mesmo. E é isso que acontece, pastor Adriano. Eu converso com muita gente que ainda fica na dúvida. Ah, mas eu não sei se Deus quer me usar. Eu não sei se é Deus. Eu não estou fugindo do contexto, porque eu falo demais. Mas é que Deus vai falando as coisas aqui para mim. Eu tenho que perguntar, aproveitar a oportunidade. E nessa dúvida, pastor, não sei se é Deus que quer me usar, eu não sei se tem o chamado. Como que faz? Funciona o seguinte: quando Deus quer te usar, Ele vai te dar sinais que Ele está contigo. E é natural, no começo, quando Deus te dá, por exemplo, um dom de cura, para você ser usado num dom de cura, você precisa ter uma coisa chamada ousadia.
Olha aí. Por exemplo, você encontrar uma pessoa que tem câncer e essa pessoa está em estado terminal. Meu Deus. E você sabe que Deus te deu um dom de cura. Uhum. E você tem que ter ousadia de chegar, colocar a mão nessa pessoa e determinar a cura na vida dela. Olha aí. Então a ousadia, ela quebra o medo. Muita gente tem medo de ser usado por Deus. Tem medo do que as pessoas vão pensar. Tem medo de críticas. Olha aí. Tem medo de não ser Deus. Tem medo de ser da carne ou até mesmo ser do diabo. Uhum. Mas quando você busca em Deus, oração, jejum, consagração, quando você vive uma vida de oração, você começa a ter discernimento. E você começa a discernir o que é a voz. Porque a gente escuta 3 vozes. Que é a voz da carne, que é a voz da consciência do ser humano. Uhum. A voz do inimigo, que é o diabo. E a gente escuta a voz de Deus. São 3 vozes que nós escutamos. Meu Deus. Então a gente, por exemplo, escuta a nossa voz, que é humana. Ah, eu vejo alguém com fome, eu sinto no meu coração de dar um prato de comida. A gente escuta a voz do inimigo. Uhum. Por exemplo, muitas pessoas, já teve caso de pessoas escutar vozes e essa voz pedir para ela tirar a vida, Sim. pedir para ela destruir ou até mesmo tirar a vida de outras pessoas. Então essa voz é uma voz maligna. E muitas pessoas hoje escutam essa voz. E existe a voz divina. Então você precisa buscar discernimento para entender o que é Deus, o que é carne e o que é o inimigo, o que é trevas. E quando você busca em oração essa capacitação, você consegue identificar quando é a voz de Deus. Hoje Deus chega e fala no meu ouvido. Eu escuto a voz de Deus, eu sei que é Deus falando. Por quê? Porque eu tenho essa experiência com Deus. Eu já vivi experiências com Deus que me dão certeza que é Ele. Uhum. Então quando Deus manda eu entregar uma profecia para alguém, eu sei quando essa profecia é de Deus e quando não é. Uhum. Porque eu tive uma experiência, uma das maiores experiências que eu tive, e para me ter a certeza mesmo que era Deus que me usava, um dia eu fui fazer uma oração, e quando eu dobrei meu joelho no quarto, Deus me tomou em visão. Olha E nessa visão Deus me levou dentro de uma UTI. E quando eu cheguei dentro dessa UTI numa visão, eu vi o meu irmão, Jefferson Júnior Cardoso. Irmão que um dos meus irmãos, o irmão que eu mais amava, que mais se conectava comigo, tinha 27 anos. Uhum. E eu vi ele ligado por aparelhos. E nisso eu voltei. Comecei a orar, clamar a Deus. Esse meu irmão foi lá em casa, a gente almoçou junto. E ele não estava lá? Não estava. Ele morava em outra casa. Meu Deus. Passou uns dias, ele foi me visitar. Eu falei, Jefferson, escuta o que o seu irmão vai te falar. Falei assim, o negócio é o seguinte, Deus me mostrou você dentro de uma UTI com um cano na boca ligado por aparelhos. E Deus nesse dia, Jefferson, está te dando 2 saídas. Ou você aceita o chamado de Deus, ou o diabo vai tocar na sua vida. Vai tocar na sua carne. Né? E ele tinha um chamado, porém ele estava tinha um fora. chamado, estava fora, tinha aceitado Jesus, Entendi. estava afastado. Eu entreguei para ele essa profecia. Passado alguns meses, eu estive num sábado pregando a palavra, fui para minha casa. Quando foi na madrugada, alguém me mandou uma mensagem. Só, teu irmão acabou de ser atropelado, está todo quebrado e deu entrada no Hospital Bom Jesus. Naquele sábado, naquela madrugada, eu fui correndo para o hospital, não me deixaram ver ele, porque ele estava muito mal. No outro dia eu vi ele. Quando eu entrei dentro do Hospital Bom Jesus, eu vi meu irmão deitado de fraldas, ligado, eu estava em coma, não estava no UTI ainda, esperando para fazer uma cirurgia no cérebro. Esse caso ficou muito conhecido em Toledo, foi na frente de uma conveniência chamada 0 Hora em Toledo. Meu irmão, se pesquisar, saiu todo o noticiário, uma Saveiro branca atropelou meu irmão e mais um carro Cruze passou por cima dele. Meu Senhor. E eu me lembro que quando eu entrei no hospital, eu dobrei meu joelho, meu irmão estava em coma, eu peguei o azeite, eu comecei a ungir o corpo dele. E a única coisa que eu pedi para Deus naquele momento foi o seguinte. Eu falei, Deus, eu sei que meu irmão não merece, mas não me dê, Deus, a desonra de ter que subir o altar e pregar a salvação e saber que o meu irmão está no inferno. Porque meu irmão tinha sofrido um acidente alcoolizado, infeito de drogas, então eu sabia que se ele perdesse a vida ali em coma, ele não ia ter como se arrepender. E esse foi meu pedido. E passou-se 12 dias, daí ele foi para UTI, venceu a cirurgia no cérebro, foi para UTI, fiquei 12 dias com ele, orando para ele acordar. Ele acordou, ficou aproximadamente 30 dias na UTI, e no dia que ele ia ganhar alta para ir para o quarto, ele foi para o quarto, ficou 1 dia e meio no quarto e veio a morrer. Então, depois daquele dia, dessa experiência, entre outras que eu tive, eu entreguei para o meu irmão, que ele ia morrer. Meu Deus. E eu vi com os meus próprios olhos a profecia se cumprindo. E dentro da UTI, ele tinha furado aqui, e eu falei para ele, Deus foi tão bom que Deus devolveu a consciência para ele.
E lá dentro da UTI eu falei, Jefferson, você se lembra daquela profecia lá dentro de casa, que você ia parar aqui? Ele estava seco, dentro da UTI, já estava meio seco de fralda, e ele fez assim, que ele só fazia assim, balançou a cabeça. Então, quando Deus te usa, e quando Deus fala na vida de alguém, para entregar uma profecia, uma revelação, isso tem que acontecer. E quando acontece, você tem a certeza que é Deus que te usa. E depois desse dia que eu vi meu irmão e eu perdi meu irmão, faz 2 anos que ele morreu, a partir de hoje, quando Deus manda eu entregar uma profecia, seja bênção financeira, seja quebrar uma macumba, seja uma chave de carro, você não tem dúvida? Eu entrego, porque eu sei que é Deus que me usa. E pessoas, que forte, pastor. E meu irmão tinha tudo para ter aceitado a profecia. E se ele tivesse aceitado, ele estava vivo. Mas ele era conhecedor da palavra? Conhecedor. E estava... Desobediente. Ah, meu Deus. Desobediente. Meu Deus, é forte. A pastora Diva, lá de Santa Catarina, está dizendo que é um tema muito importante, que hoje mesmo, né, foi comentado com alguém lá, que o jovem está desanimado, porque Deus está calado para o jovem, alguma coisa assim. Mas olha só como Deus está falando, gente. Deus está falando. Se eu fosse você, eu compartilhava. Hoje vamos chegar aos 400 compartilhamentos. Eu sei que está em todas as plataformas digitais, está em todos os grupos de Cascavel, depois vai para a página, vai para o YouTube. Mas eu quero contar com você, que está nos assistindo ao vivo. Esta live, Deus está falando comigo e com você também. Tá bom? Abra teu coração, dá lugar e chama mais pessoas aqui. Pastor Adriano, então agora você não teme mais. Você sabe que se Deus deu a ordem, é para falar. E se não falar? Você paga preço? Tem esse negócio? Não falei, me acovardei, eu vou pagar preço. É isso aí. Por isso que eu falo, tem muitas pessoas que oram a Deus e pedem dons. E é uma responsabilidade você pedir um dom. Verdade. Porque não é você ter um dom e profetizar só coisas boas. Que bom, é gostoso você profetizar que a pessoa vai ganhar um carro. Aqui em Cascavel, eu profetizei na vida de um rapaz, Deus falou, fala para ele que eu vou dar um carro. E eu cheguei nele, eu tenho até um vídeo gravado, eu falei, você tem carro? Tava ele e a esposa. Ele falou, não. Eu falei, então Deus vai te dar um carro. Eita, passou uns dias, ele comprou um Astra, coisa mais linda. Eu até gravei um vídeo, tem esse vídeo postado no Facebook. Então isso é gostoso. Sim. Só que quando você tem que falar uma coisa dessa que a pessoa vai morrer, se a pessoa não se arrepender. Então é uma responsabilidade muito grande. Se você se acovardar, você paga preço. A Bíblia Sagrada vai dizer isso. Que se Deus te usar para falar com alguém e você não falar, Deus vai requerer o sangue dessa pessoa das suas mãos. Mas falando você com ele não te ouvindo, então Deus não vai requerer esse sangue das suas mãos. Então você tem um compromisso de ser profeta, né? Hoje a gente vive uma geração que está perdendo um pouco essa essência, por causa também de muitas heresias, infelizmente, mas a gente vê cada vez menos milagres acontecendo dentro das nossas igrejas, essa é a verdade. Sim. Nos cultos é uma coisa que não deveria acontecer, porque o próprio Deus disse que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e perpetuamente, então Deus não muda, quem mudou foi nós. Então tem muitas igrejas hoje que têm medo, até por causa de heresia, mentiras e outras coisas. Mas isso faz parte da igreja. Milagres sempre existiram, faz parte do ministério de Cristo. O que marcou o ministério de Cristo foram os milagres. Muitas pessoas que seguiam Jesus, muitas pessoas, infelizmente, não seguiam Jesus, às vezes, pela pregação. Mas seguia Jesus naquela época para ver os milagres, para comer o pão da multiplicação, infelizmente. Então isso faz parte. Deus usa essas estratégias para chamar a pessoa, para que a pessoa possa conhecer a verdade. É verdade, é verdade. E eu acredito também, não sei se o senhor vai concordar comigo, se os verdadeiros profetas não se manifestarem, vai prevalecer o quê? O falso. O falso. Então, gente, olha só, estou com o pastor Adriano Rocha, lá da cidade de Toledo. Eu sei que é um homem de Deus, tem uma família, tem a vida no altar. E essa live é para mim e para você que está assistindo. Não sei como que está a sua vida, já estou acompanhando bastante gente aqui pelos grupos, já tem pessoas comentando aqui. Não desista, tá bom? Não saia da live, porque Deus ainda quer falar mais e mais com você. É com você que está aí, que está chegando agora. Pastor Adriano Rocha,
Mas falando em entregar o recado de Deus, né? A gente fica temerosa, igual o senhor. Eu sou muito temerosa. Ah, mas se eu falar de mim mesmo, mas se eu não falar e pagar preço, aí eu peço, Senhor, confirma, confirma, e Deus confirma, né? Mas agora vamos estar entrando na questão do tema. Esse tema foi muito sugerido, muitas pessoas em dúvidas, muitas pessoas pararam ministerialmente, desistiram, porque acham que Deus não ama elas, acham que Deus não escuta a oração delas, acham que Deus não está nem aí para ela. Por quê? Porque Deus se calou. Deus se calou, já fez campanha, já fez voto, já passou pelo Vale do Sal e nada aconteceu. Não tem resposta alguma. E eu quero que o pastor fale para nós por que Deus se cala. Existem vários fatores, tanto histórias bíblicas, que vão dizer o porquê que Deus se calou. Deus se cala muitas das vezes por causa da desobediência. Deus se cala muitas das vezes no processo, nas provações. O se calar de Deus, as pessoas precisam entender assim. Não é porque Deus se calou que Deus não esteja presente com você. Porque não é porque Deus está em silêncio que Deus não esteja ali com você. Às vezes não é um momento de Deus se pronunciar, não é um momento de Deus falar com você. Mas não é porque Deus não esteja falando comigo que quer dizer que Deus não esteja ali comigo. Eu quero usar aqui uma passagem bíblica muito conhecida. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco com os seus discípulos. E a Bíblia diz que quando eles estavam ali remando no meio daquela tempestade, no meio daquele mar, se levantou uma grande tempestade. Sabe qual foi a atitude do nosso Senhor Jesus Cristo? Foi deitar e descansar. Jesus pegou ali uma almofada, ele deitou ali numa parte do barco e Jesus dormiu. E a Bíblia diz que quando começou toda aquela tempestade, os discípulos começaram a sentir medo de morrer. E o que o nosso mestre estava fazendo? O nosso Jesus estava dormindo. Jesus estava descansando no meio daquela tempestade toda. Como assim? Como descansar numa tempestade? Como você consegue dormir? Como Jesus conseguiu dormir no meio de um mar que poderia matar todos? Os discípulos com medo de morrer, Jesus descansando. Porque a palavra quando diz que Jesus está dormindo, Jesus está descansando. No hebraico, descansando. Então Jesus ele estava descansando, ele estava em silêncio. Jesus estava dormindo em silêncio, e os discípulos pensando que ia morrer. E nisso, um dos discípulos olhou para Jesus e disse assim, chamou a atenção de Jesus. Quis dizer assim, Jesus, não te vê que nós perecemos? Meu Deus. O discípulo quis chamar a atenção de Jesus, aí Jesus levantou e disse, ei, homem de pequena fé. Então muitas pessoas elas têm essa sensação. Eu fiz campanha, eu fiz voto, eu vou na igreja de segunda a segunda. Deus não quer falar comigo. E muitas das vezes, muitas pessoas colocam Deus na parede. Muitas pessoas querem colocar Deus na parede, querem obrigar a Deus a fazer alguma coisa, querem obrigar Deus a abrir a porta, querem obrigar Deus a fazer um milagre, querem obrigar Deus a mudar o casamento, querem obrigar Deus a mudar o financeiro. E muitas das vezes Deus está em silêncio, sabe por quê? Para esperar uma atitude nossa. Olha aí. Porque ontem eu ministrava na igreja e Deus falava assim para mim, que muitas pessoas elas têm fé, só não têm atitude. Entendi. O Espírito Santo falava para mim assim que muitas pessoas têm fé, só não têm atitude para viver milagre. Então, às vezes Deus está em silêncio, não é para te matar, não é para te destruir, não é porque Deus não te ama. É porque Deus quer que você tome as atitudes. Deus quer ver de você. Deus quer saber se você verdadeiramente quer viver aquilo que Ele te convidou para viver. Porque eu escrevi um livro que eu esqueci de trazer, eu tenho um livro chamado O Poder da Fé. Eu escrevi sobre isso. Quando Deus faz uma promessa, quando Deus chega numa pessoa e ele faz uma promessa, essa pessoa já precisa se preparar para o processo. Não vai ser mamão com açúcar. Não, é inevitável. Meu Deus. Tem que acontecer. Quando Deus chegar em você e fazer uma promessa, você já se prepara que Deus vai te levar para o processo. Eita. E muitas pessoas entendem o processo como Deus se calou. E o processo que Deus te leva não é porque Deus se calou. É porque é nesse processo que Deus vai te moldar, vai te capacitar e vai te ensinar.
Deus, ele não vai fazer todas as coisas. Deus, ele vai fazer o impossível. O possível, quem tem que fazer somos nós. Nós fazemos o possível e Deus vai fazer o impossível. Olha aí. E muitas pessoas querem que Deus faça o impossível e não querem fazer o possível. Resumindo, não quero fazer nada. O que é o possível? O possível é eu crer. Somente crer. O impossível é eu crer, o impossível é eu entrar na batalha, né? Tem muita gente que tem pedra, mas não tem coragem de lançar pedra para derrubar o gigante. Olha aí, gente. Meu Deus. Tem muita gente que tem funda, tem muita gente que tem pedra, mas não tem coragem de lançar a pedra para derrubar o gigante. Então Deus, ele não vai falar até que você toma as atitudes que tem que ser tomadas. Enquanto o pastor toma uma água, porque tá muito bom esse assunto, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E eu sei que Deus está falando com muita gente. Os grupos estão aqui, ó, bombando. Talvez eu não vou conseguir te cumprimentar, mas eu vou tentar mandar os abraços para os meus seguidores, que eu tenho maior respeito e carinho pela sua presença. A Eliane Rabelo está conosco, inclusive a Eliane que me veste. Obrigada pela sua presença, tá, querida? A Roseni Alves está conosco também. O presbítero Paulo Pereira, de Santa Catarina, está com a gente. O preleitor Júnior Silva, de Foz do Iguaçu. Quanto tempo, varão? Apareça por aqui. Está com a gente. Olha só, Ana Paula está com a gente também. Já está dizendo, compartilhei, estão dando glória a Deus aqui. Fica aqui, que Deus tem mais pra gente. Pastor, então você quer dizer que nós temos que ter coragem, na verdade, né? Isso. Porque a palavra do Senhor também diz, sede corajoso. E esses dias eu estava falando também como é que Deus vai usar alguém deitado, desanimado, a prova está batendo, Deus está fazendo silêncio e a pessoa está mais desanimada ainda, achando que Deus não se importa. É isso aí. Então, a gente entende que Deus, ele trabalha de diversas formas. Deus, ele tem características maravilhosas. E uma das características de Deus é fazer silêncio. Deus, ele quer saber se verdadeiramente a pessoa quer viver o que ele tem para essa pessoa viver. Quando você encontra na Bíblia Sagrada, Jesus, ele sempre chegava nas pessoas que tinham um problema e ele dizia assim, o que queres que eu te faça? Jesus sabia que aquela pessoa queria enxergar, queria andar, queria ser curada. Então por que fazer essa pergunta? Por que perguntar para um cego o que quer que ele faça? Sabe, se Jesus sabia que ele queria enxergar. É porque Jesus queria saber da boca dele o que ele verdadeiramente queria que Deus fizesse. Então as pessoas precisam entender que o silêncio de Deus o silêncio de Deus não significa ausência divina. Olha aí, gente. Se você pegar na nossa vida um ensinamento muito extraordinário que a gente aprende, uma das características de Deus, é quando a gente estudava na sala de aula. Quando o professor está passando o tema, as matérias, ele está ensinando. Mas quando chega o dia de prova, que quando você entra na sala, você pega a caneta e a folha da prova, o que o professor faz? Ele fica em silêncio. E você também tem que ficar ali fazendo aquela prova em silêncio. Nenhum momento o professor vai falar. Ele já falou as outras aulas. Ele ensinou a matéria, agora ele vai ficar em silêncio. E é você e o teu conhecimento para fazer aquela prova. Para ver se você aprendeu ou não a lição, né? E mesmo mesmo o professor estando em silêncio, ele está onde? Na sala. Na sala. Ele está na sala, mas está em silêncio. Eita, glória. Esperando você fazer a prova. Então Deus, ele está em silêncio, mas ele está te observando, não se esqueça. E no momento certo, Deus falará com você. Então, estão me perguntando aqui exatamente sobre isso. Eu já vou para a próxima pergunta, mas eu preciso mandar um abraço aqui, ó, para nossa patrocinadora, Estúdio Juliana Camargo. Para você, meninas, que precisam arrumar o cabelo, ficar mais linda ainda do que vocês já são, eu super indico o Estúdio Juliana Camargo, que atende com horário marcado, atendimento VIP. Você vai lá, toma um cafezinho, come um pedaço de bolo, faz suas mechas, sua hidratação. Olha, super indico. A Estúdio Juliana Camargo atende somente com horário marcado. Inclusive está aqui na nossa live. Obrigada pela sua audiência. O telefone dela é esse aqui, ó. 99827-7543.
Estúdio Juliana Camargo. Pastor, exatamente o que estão me perguntando, mas até quando vai o silêncio de Deus? Tá ok, eu aprendi que eu preciso passar o processo, né? Processo doloroso, o processo que dói, que a gente não entende, que a gente chora. Eu, por exemplo, choro pra caramba, sou uma profeta Jeremias, eu choro demais. Mas e quando eu vou saber, agora acabou o processo? Quando que vem o sinal de dizer, agora acabou? Então, quando Deus decide falar com a pessoa, a gente aprende pela história de Jó. Deus falou assim, Jó, só vou falar com você quando a prova acabar. Ai, meu, é verdade, é verdade. Deus só falou com Jó no dia que a prova iria acabar. Meu Deus. Quando chega o dia da prova se acabar, para você entender assim, muitas das vezes na nossa vida nós queremos forçar a porta. A porta está fechada, a gente quer que aquela porta se abra. Mas já teve momentos na minha vida que eu também forcei algumas portas. E não foi legal, porque essas portas não se abriram. Porque não era o tempo de Deus. Entendi. Deus não queria que aquilo fosse para mim. E já teve outras portas que simplesmente se abriram. Quando é o tempo de Deus falar com alguém, as coisas simplesmente acontecem. Por exemplo, uma passagem que me chama muita atenção. Deus, se você pegar a história dos hebreus, eles ficaram 400 anos na escravidão, até que eles reconhecessem quem Deus era, para Deus entrar com providência e tirar de lá. São 400 anos sendo escravos pela rebeldia, viraram as costas para Deus. E Deus esperou uma atitude deles para eles clamar a Deus. E aí, quando os hebreus, chegou um dia que eles levantaram um clamor lá no arraial, a Bíblia diz que esse clamor chegou até os ouvidos de Deus. E Deus diz assim, eu ouvi o clamor dos meus filhos de Israel, e eu vou levantar um libertador para que arranque ele de lá, e Deus escolheu Moisés para tirar o povo daquela escravidão. Então, quando você decide mudar de vida, e você se coloca diante da presença de Deus, e você fala assim, Deus, eu sei que o Senhor está em silêncio, mas por que, Deus, que o Senhor está em silêncio? Então me mostra por que Deus está em silêncio. Deus vai te mostrar. E aí, quando Deus te mostrar o porquê que Ele está em silêncio com você, aí você vai ter que tomar atitude para resolver isso. Por que Deus está em silêncio? Tem um porquê. Quem sabe é uma atitude sua, algo que você precisa tomar uma atitude ali para que Deus venha falar contigo. Então, quando os hebreus tomaram a atitude de se arrepender e de levantar um clamor a Deus, Deus tirou ele daquela escravidão. Olha aí. Então, quando chegar o momento de Deus falar com você, coisas extraordinárias da parte de Deus vai acontecer. A Bíblia diz que tem um tempo determinado para todas as coisas. Tem um tempo de Deus falar, tem um tempo de Deus ficar em silêncio. Olha aí. E o tempo de Deus falar com você, ovelha querida, eu tenho certeza que vai chegar. Eu creio, eu creio. O preleitor Júnior Silva está dizendo glória a Deus. A Aline está dizendo me coloca no sorteio. Vou te dar um presente, viu, Aline? Você mora em Cascavel? Se você mora em Cascavel, entre em contato comigo. Quero te dar um presente do podcast Atualiza para você, tá bom? Estão em peso, lá da cidade de Criciúma, Santa Catarina, estão em peso com a gente. Mas então, pastor, voltando no assunto, se não for do agrado de Deus, Deus está requerendo algo de mim, né? Então eu tenho que entrar no particular e saber o que é que eu errei, o que é que Deus está requerendo, para Deus poder falar comigo. Para Deus poder falar com você e entregar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então, o silêncio de Deus, às vezes, machuca. Mas, às vezes, o silêncio de Deus é o melhor remédio naquele momento. Para você ver, a gente precisa aprender com Deus. Hoje à tarde eu falava com o Espírito Santo sobre esse tema, e Deus me entregou algo muito importante para a nossa vida. Nós temos que aprender com Deus. Verdade. Temos que aprender a ficar em silêncio. Quantas pessoas perderam projetos porque contaram o projeto para pessoas erradas antes do tempo? Quantas pessoas perderam sonhos porque contaram os seus sonhos para pessoas erradas? Quantas pessoas, ao invés de fazer silêncio, abriram a boca e falaram que não devia para pessoas erradas? Aprenda com seu Deus. Sabe por que às vezes Deus fica em silêncio? Porque Deus, Ele sabe que se falar agora, Ele vai te prejudicar.
Então é por isso que Deus vai fazer silêncio. Seja como Deus, faça silêncio algumas vezes na sua vida. Sabe quando alguém te humilhar? Não faça igual, fica em silêncio. Quando alguém te perseguir, não faça igual, não seja igual, fica em silêncio. Seja igual ao seu Deus. Há momentos na vida que nós temos que fazer silêncio também. É verdade. Então, por que Deus vai falar se não é o momento de ser falado? Deus, ele tem um momento certo de agir e no momento certo ele falará com você. Então, continue orando, continue perseverando, continue buscando a presença de Deus, continue se capacitando para aquilo que Deus te convidou para viver. E principalmente, aprenda isso. O Espírito Santo falou para mim, falou assim: Adriano, as pessoas, os meus filhos e as minhas filhas precisam aprender a ser que nem eu, fazer silêncio. Olha Jesus está acorrentado, está sangrando, estão batendo em Jesus, está cordeiro em silêncio. E quando Jesus está em silêncio, e os acusadores que Jesus fala, Jesus ficou em silêncio. E eu pergunto para Deus, por que Jesus ficou em silêncio, não se defendeu? E Jesus falou para mim assim, que a resposta para a gente hipócrita é o silêncio. Então, às vezes, você está gritando, você está falando, você está brigando, você está discutindo, se desgastando, e quando Deus quer que você também faça silêncio. Olha aí. Tem tempos que nós também temos que viver em silêncio. Então, nós temos que aprender a Deus. O silêncio não é ruim. O silêncio é um tempo para você se preparar, para você entender e compreender o que Deus tem para a sua vida. Olha aí, gente, que forte, né? Eu falei para vocês, Deus está falando desde o começo nessa live. E eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Já começou falando comigo aqui e eu tenho certeza que está alcançando vidas aí. Como que você está aí do outro lado da telinha? Você está no silêncio de Deus? Você está nessa revolta? Ah, Deus não me ama, estou cansada. E tem pessoas, pastor, que infelizmente já pararam na caminhada. Não tem mais nada com Deus, Deus não me responde, vou parar. E aí entra as questões que o pastor Adriano Rocha falou pra gente. O que é que nós estamos fazendo? É do agrado de Deus? Deus está requerendo algo de nós? Nós estamos falando demais. Eu tô aqui, ó, anotando todas as dicas. E Deus tem a maneira certa de responder e também a maneira certa de trabalhar. Então fica com a gente, daqui a pouquinho a gente já vai encerrar a live, mas eu quero que você fique com a gente. Compartilhe, coloca nos grupos, comenta e manda sua pergunta para cá, que o pastor Adriano Rocha, lá de Toledo, vai responder para você, tá bom? Está chegando aqui Mário, o Mário está com a gente, Mário Sokolovski, obrigado pela sua audiência. E obrigado a você também que tem patrocinado esse podcast. Nós temos gravações na terça e na quinta-feira com assuntos importantes, tudo que vocês precisam e merecem saber, tá bom? Pastor, ligadinha, obrigada, muita gente compartilhando aqui. Pastor, e essas pessoas que desanimaram na caminhada por esse fato de só vir luta e não sabe o que fazer e Deus fez silêncio e a pessoa já não tinha mais força para orar, desanimou no meio da caminhada. O que você aconselha para essas pessoas que são conhecedores da palavra? Eu conheço muitos conhecedores que pararam. O que você aconselha nessa noite para essas pessoas que desistiram da caminhada? Eu gostaria de dar um conselho para todas as ovelhas queridas que desistiram, para recomeçar. Recomeçar novamente. Eu sei que às vezes falta força para recomeçar. É tanta luta, é tanta tristeza, é tantas dificuldades, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, muitas das vezes, ela é loucura para o mundo e para muitas pessoas. Mas sem fé você jamais viverá o que Deus tem para a sua vida. Por mais dolorido que seja, por maior que seja o seu sofrimento, se você perder a sua fé, será impossível você viver o que Deus tem para a sua vida. Então você precisa recomeçar e colocar de novo essa fé genuína dentro do teu coração e acreditar que Deus vai mudar essa situação. Muitas pessoas não recomeçam porque tem medo de se frustrar de novo, tem medo das críticas. E você não pode olhar para isso, você tem que olhar para aquilo que Deus tem para você. Recomece de novo. Mude o que tem que ser mudado. Tire da sua vida aquilo que Deus quer que seja tirado.
Refaça de novo. Porque Deus ele tem o melhor para a sua casa, Deus ele tem o melhor para a sua vida. E desistir nunca será uma opção. Ficar parado nunca será uma opção. Ficar longe do caminho do Senhor nunca será uma opção. A opção sempre será estar na presença de Deus. E eu creio que se você buscar em oração, buscar capacitação na palavra de Deus, Deus te fortalecerá para que você volte para aonde Deus quer que você fique. Por mais ruim que seja. Vamos entrar aqui na questão bíblica, eu gosto muito de Bíblia, a história do filho pródigo. O filho pródigo chegou no pai e falou, pai, me dá herança. O pai falou, não. Pai, me dá herança, eu quero ir para o mundo. O pai falou, não. O pai estava falando. E o filho pródigo insistindo tanto, e o pai falando, não, filho, não. Chegou um ponto que o pai disse assim, você quer, meu filho? O filho pródigo disse, eu quero. Então a Bíblia diz que o filho pródigo recebeu uma parte da herança e foi para o mundo. Desde aquele momento, o filho pródigo nunca mais falou com o pai. O pai ficou lá. O pai nunca estava em silêncio. Foi o filho que escolheu ir longe. Foi o filho que escolheu ir embora. O pai estava lá, o pai não estava em silêncio. Foi o filho que tomou a atitude de sair da casa do pai. E a Bíblia diz que passou o tempo, ele se envolveu nas meretrizes, nas bebedeiras, nas curtições, ele gastou tudo. E a Bíblia diz que foi parar o ponto que esse filho pródigo, ele caiu, ele estava lá num chiqueirão comendo, estava na lama. Chegou um ponto dele falar assim, os servos do meu pai vivem melhor do que eu. O pai nunca teve em silêncio. Foi ele que escolheu viver longe do pai. Meu Deus. E tem muitas pessoas que Deus não está em silêncio. Foram elas que escolheram viver longe da presença. Foi a opção delas. Foi a opção delas. O pai não queria que o filho pródigo saísse da casa. Mas o filho pródigo escolheu sair de lá. Olha e o só. pai, de tanto insistir, o pai falou, então vai. E a Bíblia diz que quando o filho se arrependeu, bateu na porta do pai, qual foi a atitude? O pai recebeu ele. De braços abertos. Fez um banquete. Então muitas pessoas, escute o que Deus está falando aqui, muitas pessoas estão na lama, muitas pessoas estão falidas, muitas pessoas estão perdidas, não porque Deus está em silêncio. Deus está de braços abertos esperando elas. E só basta, sabe o quê? A atitude de reconhecer que errou, de se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e principalmente voltar para a casa do Pai. Eita, maravilha. Olha, gente, tem muita gente aqui em peso comentando. A Aline, inclusive, está pedindo oração para se livrar do vício e do jogo. A gente vai orar. O pastor já anotou o nome aqui, vai orar com certeza e fica com a gente, tá bom? Gente, eu quero mandar um abraço todo especial agora para o nosso apoiador, que é o Fernando Mantovani. Fernando Mantovani é o pré-candidato a prefeito aqui de Cascavel e está apoiando o podcast Atualiza. Então, minha gratidão e meu abraço vai para o seu Fernando Mantovani, que está aqui na telinha, apoiando o podcast Atualiza, tá bom? Gratidão, Juliana, e seu Fernando Mantovani, que está apoiando o podcast Atualiza. Pastor Adriano Rocha, 5 anos de caminhada. E eu quero fazer outra pergunta para você. Nesses 5 anos de caminhada não é fácil, eu sei que servir a Deus não é mamão com açúcar. Muitas das vezes vem as pedras, vem as afrontas, vem as calúnias, enfim, você sabe. Você já pensou em parar na caminhada, desistir, olhar para trás, não quero mais? Já passou por alguma situação dolorosa que você pensou muito bem e disse, não quero mais? Passei por diversas. Isso faz parte de todo cristão. Desde a Bíblia Sagrada sempre vai fazer parte. Na verdade, na vida de cristão não, faz parte da vida de todo ser humano. Uhum. Todos nós que sonhamos ser alguém nessa vida, todos nós que sonhamos ter um ministério de sucesso, uma família próspera, um casamento feliz, você vai passar por altos e baixos. E você vai pensar por diversas vezes em desistir. Eu vejo pelas minhas redes sociais. Por muitas vezes eu pensei em desistir delas. Eu pensei em parar. Eu me lembro uma vez, eu comecei a gravar vídeos, no qual eu tinha na época 600 mil seguidores. E eu estava muito desanimado, porque naquele momento eu não conseguia mais manter aquela rede social, porque eu trabalhava dentro de uma empresa. E eu pensei em desistir das redes sociais.
E até eu trabalhava dentro de uma empresa onde os colegas de trabalho olhou para mim e falou assim, desista dessas redes sociais, para com isso aí não tem futuro. Muita gente desacreditou que um dia eu chegaria onde eu cheguei. E eu pensava em desistir, só que quando eu pensava em desistir, eu lembrava daquilo que Deus me convidou para viver. Eu lembrava das promessas de Deus. E eu nunca deixei o diabo tirar do meu coração aquilo que Deus tinha me prometido. Amém. Eu nunca deixei o diabo apagar do meu coração a chama da promessa. Glória a Deus. E eu nunca deixo o diabo, posso passar na prova, eu passo na luta, passo a perseguição, mas eu jamais posso deixar que o diabo tire de dentro do meu coração a chama da promessa. Porque enquanto a chama da promessa estiver acesa dentro do meu coração, independente se você pensa em parar ou se você parou, ei, Deus quer cumprir o que Ele te prometeu. Então vai atrás. Ninguém nesse mundo pode colocar um ponto final na sua história. Hoje eu tenho honra de ser um dos maiores influenciadores digital da cidade de Toledo. E tenho honra de ser cristão, tenho honra de levar a palavra de Deus, porque eu saí de uma família conturbada, um jovem improvável, que à vista da sociedade para muitos não tinha futuro, mas um dia eu entrei na igreja, Deus usou profetas para falar comigo, e esses profetas falaram que um dia Deus exaltaria a minha vida e o meu nome seria assoprado nos 4 cantos da terra, e hoje eu vivo o cumprimento de promessa. O processo machuca, o processo traz marcas, mas quando você chega no propósito, você vê que valeu a pena. E eu sempre uso uma frase assim, quem não passa pelo processo, nunca chegará no propósito. É verdade. Então você passa no processo. Eu sei que talvez na sua vida, ovelha querida, todas as ovelhas queridas que estão me assistindo, eu quero mandar um beijo no seu coração, que Deus continue te abençoando. E eu quero dizer para você, tudo que você está passando é para que lá na frente se torne um testemunho de vida. Toda a sua experiência que você está passando com Deus. Ninguém conhece Deus na terra prometida. Ninguém conhece Deus no banquete. Aleluia. Ninguém conhece Deus no dia bom. É verdade. Você conhece Deus no dia mal. Quando o médico olha para você e diz assim, não tem mais o que fazer. 6 meses de vida. Quando alguém olha para você e diz, você não tem chamado. Quando alguém olha para você e te chama de falso profeta. Quando alguém olha para você e diz que você não tem sucesso. Quando alguém olha para você e diz que você não é ninguém. É aí que você conhece quem é o seu Deus. E como você vai conhecer o Deus que cura se você nunca ficou doente? Como você vai conhecer o Deus que abre portas se nunca se fecharam portas na sua cara? Como você vai conhecer o Deus que livra se você nunca passou na perseguição? Como você vai conhecer o Deus que livra se você nunca andou no vale da sombra da morte? Então as provas, as decepções, a frustração é para você conhecer quem Deus é na sua vida. E é por isso que Deus permitiu muitas experiências na vida dos discípulos. É porque Deus queria que os discípulos conhecessem quem Ele era. Glória a Deus. A prova é para você conhecer quem é o seu Deus. A luta é para você conhecer. Sabe aquele momento da sua vida que a sua casa está cheia? Que a sua conta bancária está cheia? Que você recebe mensagem no WhatsApp todos os dias? Que você está rodeado de amigos e de amigas? E sabe aquele momento que você está sozinha, falida, porta fechada, doente, sem perspectiva de vida, e você olha para o lado e não vê ninguém? Mas é aí que o seu Deus se revela para você, te levanta do pó e exalta a tua história. Então essa prova, essa luta não é para te matar. O silêncio de Deus é para que você conheça Ele. É para que você saiba que mesmo em silêncio, Deus está trabalhando. Eita, palavra forte, hein, gente? Eu estou maravilhada aqui com a presença de Deus e tem muita gente comentando, muita gente dando glória a Deus, aleluia. E é isso mesmo, gente. Falar de Deus, sentir a presença de Deus é inexplicável. É por isso que eu falo de assuntos aleatórios em um dia e outro dia tem que ser falado de Deus, porque é esse o propósito do podcast Atualiza. E honra a Deus pela sua vida, muita gente chegando aqui nos grupos, muita gente aqui na rede social. A pastora lá de Santa Catarina está pedindo oração para o Jefferson, para uma providência, pastora. Anota aí o nome do Jefferson. A Aline também está pedindo oração, dizendo glória a Deus e aleluia. É isso aí, gente. Continue me acompanhando. Terça-feira e quinta-feira estarei aqui com vocês às 20 horas. Pastor Adriano Lima, então, usa as suas ferramentas.
Adriano Rocha, desculpa. Tem o Adriano Lima por aí. Pastor Adriano Rocha usa suas ferramentas da internet para pregar a palavra também. Pregar a palavra também. Fazemos de tudo o que Deus manda, Olha a gente só. faz. Prega a palavra, repreende mal, é tudo, né? Eu sempre pedi para Deus, lá quando eu comecei a pregar a palavra, disse para Deus assim, que eu queria ser um banquete. Olha aí. Onde a pessoa precisasse de uma mensagem, precisasse de uma profecia, e eu sou esse jovem. Eu gosto de fazer a vontade do meu Deus, aquilo que Deus colocou na minha vida. E quando você descobre a sua vocação, e essa vocação dá certo, então não mude por ninguém, não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para ser feito. Glória a Deus. E hoje em dia você e sua casa servem a Deus. Eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus Cristo, tem uma família linda. Eu até falava dentro do carro, eu falei assim, rapaz, antigamente eu já era para mim estar morto, eu sempre falo. Já era para me ter Você tem um morrido. testemunho forte? Muito forte. Tem que voltar aqui e contar o testemunho, gente. Eu tenho até, às vezes, eu fico até meio com receio de contar. Ah, é? Porque é muito forte e muitas pessoas não compreendem. Mas, enfim, eu até falei assim, eu falei, nossa, cara, eu sou muito abençoado, porque eu tenho uma esposa linda, eu tenho filhos lindos, linda mesmo, eu tenho um conheço. carro lindo, eu tenho uma boa casa. Hoje a minha internet é gigantesca, né? Estamos chegando a 2 milhões no Quai, Eita, maravilha. chegando a 110 mil no YouTube, 308 mil no Facebook, chegando a 300 mil no TikTok, 7 mil no Instagram, enfim, então assim, foi o que Deus fez, foi um reboliço muito grande. Olha aí. Então, quando você aguenta o processo, a vitória ela vem. Quando a vitória vem é tão bom quando ela chega. Eu creio. O E terrível. nosso Pai não deve nada a ninguém, Não né? deve nada, ninguém. Olha, é só obedecer. Só obedecer e ter ousadia e ter coragem, muita coragem. Porque eu sempre falo assim, o conteúdo que eu gravo, eu sou profético. O meu ministério é profético. Né? Se você ver na Bíblia Sagrada, você vai encontrar ali que Pedro e Paulo, eles tinham uma diferença entre eles. Porque Pedro era muito milagre. Tá? Paulo já era mais teologia, era palavra, era carta. Então eles ficavam... E está acontecendo hoje em dia. Hoje as igrejas têm essa situação. Profeta, muito milagre, revelação. Só que Deus, eu digo assim, Deus te chamou para isso, certo? Tá dando certo? Tá, então, meu amigo, seja o que Deus quer que você seja. Para mim deu certo, sou muito feliz em poder abrir um vídeo e falar, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai mudar a tua história. Eu sou muito feliz, é o que Deus me deu, é o tamanho que chegou às minhas redes sociais, porque eu acreditei. Eu já fui chamado de falso profeta, até hoje sou... Mas hoje eu nem ligo, entendeu? E eu aprendi também um botãozinho chamado bloquear. Então, quando me incomoda muito, eu bloqueio. Eu tenho milhões que me amam. Então, se não quer me assistir, sawyer, né? Então, a liberdade, tem mais gente por aí. Então, eu ficar incomodando não dá. Então, eu tô ali, eu faço o que Deus manda. E é isso, tá dando certo, é que nem esse projeto. Isa Tavares. Se é de Deus e tá dando certo, por que você vai parar por causa de crítica? Então deixa criticar e vamos pro sucesso, né? Vamos lá, porque tem mais na frente lá esperando a gente. Pastor, que igreja que é que o senhor serve lá em Toledo? Hoje e sempre, eu nasci nessa igreja, eu sou da Igreja Evangélica Missão e Resgate. Presidida pelo pastor presidente Valdecir Correia e pela pastora Janete Correia. Fica localizado na cidade de Toledo, na rua Mate Laranjeira, número 3809, próximo ao centro da juventude do bairro Jardim Europa. Os cultos lá é na quarta, sábado e domingo. Temos outras igrejas em outras localidades. Nossa igreja é uma igreja abençoada. Eu cheguei nessa igreja sem perspectiva de vida, cheguei com a vida totalmente destruída, não tinha internet, nem sonhava um dia ser youtuber, não sonhava em ser influenciador. E depois que eu aceitei Jesus, me batizei, eu criei na promessa de Deus, foram muitas promessas. Né? Deus realizou muitos sonhos, muitos projetos, Deus realizou, e hoje eu vivo o cumprimento daquilo que Deus um dia prometeu para mim. Então ele prometeu, ele está cumprindo, né? Tá cumprindo. Coisa boa saber que quando Deus promete, se você está ali na direção, Deus vai cumprir a promessa, porque Deus não é homem para que minta, né? Então, meus queridos, essa palavra foi para mim e para você que está assistindo. Não desiste, não. Se Deus está fazendo silêncio para você, é porque alguma coisa aí tem que entrar no eixo. Aí é com você e com Deus. Tá bom, meus queridos?
Cláudio Franca entrou, meu Deus, que presença. Olha, tem gente nova por aqui. Olha que bênção. Pastor Adriano Rocha, obrigada pela sua presença. Foi assim, uns minutos assim, de muita presença, muito gratificante. E eu convido você a voltar e contar o teu testemunho. Esses dias eu coloquei lá na internet, eu queria ouvir testemunho. Eu amo ouvir testemunho, porque o testemunho edifica muito a fé da gente. Vamos conversando? Isso. Mais pra frente você volta a contar teu testemunho. Isso, vai ser Tá uma bom? honra. Eu também agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao projeto que Deus colocou na sua mão, Amém. Isa Tavares. Deus continue abençoando todos os patrocinadores desse projeto. Amém. Amém. Agradecer a Deus por esse momento. Deus manda eu dizer aqui que você vai viver coisas maravilhosas. Esse tempo ruim vai passar. Deus, ele vai abrir as portas para você. Quem sabe tem gente aqui que está endividada, está sem perspectiva de vida. Eu já estive assim. Eu esperei 3 anos para Deus me dar um carro. Eu vim para a igreja, eu perdi 2 carros, 1 ano e meio. Estava meio errado, um carro, a polícia levou numa blitz. Não tinha carteira na época, a polícia levou. Jesus. Até o policial me deu um puxão de orelha. Eu falei, não vou, né? Depois perdi outro carro, enfim. Fiquei 3 anos esperando Deus me dar um carro. 3 anos. Até que um dia, eu participando de um culto aqui em Cascavel, Deus usou um profeta para dizer que Deus ia me dar um carro. E passou uns dias, veio a proposta, e o rapaz queria tanto, eu falei, eu não tenho nada. Ele falou, então me paga parcelada aí. Eu peguei o carro sem entrada, sem nada, de boca. Deus preparou, eu paguei, era um Corsinha, hoje Deus me deu um carro melhor. Então, aguente o processo. Né? Davi foi ungido a rei, ele não foi para sentar lá no rei. A Bíblia diz que Deus ungiu Davi a rei e Davi voltou para o pasto. Deus fez a promessa para José aos 17 anos. José foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, acusado de estuprador. José foi parar na prisão, só depois de, se eu não me engano, 13 anos, com 30 anos de idade, que ele foi governador. Então acalma o seu coração. Se Deus derramou uma unção sobre a tua vida, se Deus disse que você ia chegar a algum lugar, fica tranquilo, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não há de passar. Amém? Gratidão a Deus, um beijo no coração de todas as minhas ovelhas queridas. Deus continue abençoando vocês sempre. Obrigada, pastor. Leve a minha saudação para sua esposa, para sua família. E vamos marcar para o senhor voltar e contar o seu testemunho de vida. Vamos contar sim. Tá bom? Amém. Quero deixar à disposição o podcast Atualiza. Se quiser anunciar alguma coisa na telinha, pode mandar para cá que a gente anuncia. Mas antes eu preciso entregar um recadinho de sábado. Sábado a gente tem evento. Antes de encerrar a live, obrigada pela audiência. Cláudio França está com a gente, a Aline, muita gente. Obrigada mesmo. Você conseguiu a logo aqui de sábado? Lá do pastor Marlon? Pastor Marlon está convidando para uma tarde, um dia, né, de evangelização, estou atrapalhando as palavras, neste sábado no bairro Morumbi, às 16 horas, sem placa, sem parede, eclesia tirado para fora. Olha só. Primeiro ato de evangelismo, venha falar do amor de Jesus, é o pastor Marlon que está convidando e eu estarei lá, podcast Atualiza estará lá, também marcando presença e dando lugar, né, abraçando as pessoas e falando de Deus para as pessoas, tá bom? Entregue então, pastor Marlon, o seu recadinho. E mais uma vez, gratidão, Grupo Mantovani, na pessoa do Fernando Mantovani, que é pré-candidato a prefeito aqui de Cascavel, que está apoiando o podcast Atualiza. Obrigado, meus seguidores, pela audiência. Eu retorno com vocês na terça-feira, às 20 horas, tá bom? Beijo no seu coração, que Deus abençoe. Se vocês quiserem o telefone do pastor Adriano, eu vou pedir autorização para ele, aí eu passo para vocês, tá? Obrigada mais uma vez, que Deus te acompanhe e te livre de todo mal daqui até a tua vida. Gratidão. Amém. Deus abençoe. Amém.